Olá, seja bem-vindo de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Luciana e estou aqui para entregar mensagens. E hoje vamos ver qual que é a mensagem que está destinada a você, que se conectou. Se está aqui, nada é por acaso. Esteja aberto às possibilidades. Essa carta, ela fala sobre enigmas. E quando ela fala aqui, na verdade, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que nós temos que estar abertos e conectados com os sinais da vida, que muitas vezes nós não enxergamos. E a vida, a espiritualidade, o divino, tá mandando sinais pra gente a todo momento, e a gente simplesmente é cego e não enxerga. O meu gato acabou de subir aqui. Peraí, Marquinhos. Vamos sair daqui. Então, é interessante, porque de cara aparece aqui uma mensagem para você que está aí, que se conectou, falando de você estar aberto às possibilidades, abrir um pouco a visão, tentar enxergar com olhos diferentes, sentir, enxergar de uma forma diferente. Às vezes a gente fica com a nossa compreensão muito enrijecida e não enxerga todos os lados, as possibilidades que existem nas histórias. Então vamos ver o que a gente pode ter sobre essa informação que você hoje aí precisa saber. E se você tá aqui, se você se conectou, é porque alguma informação aqui é importante para você. É interessante isso, né? E olha, eu vou te falar, muitas vezes a gente realmente fica tão cego com o que a gente quer ou com o que a gente acredita ser o certo, que muitas vezes a gente não consegue enxergar outras possibilidades que muitas vezes são possibilidades boas, interessantes, possibilidades que vão, na verdade, ser até melhores do que o que a gente está procurando. E a gente fica tão preso, né, com o que a gente acredita. Olha só, olha que interessante. Aqui está falando que existe, na verdade, uma energia muito positiva de começo e uma energia muito positiva de possibilidades aqui na sua vida aparecendo. É como se a espiritualidade estivesse falando para você assim, olha, existe uma energia de começo, uma energia, uma semente de algo muito positivo para você na vida. Só que você precisa conseguir enxergar essas possibilidades. Não adianta nada existir essa energia se você não consegue acessar ela, se você não consegue materializar ela. Porque simplesmente às vezes você está com um olhar tão fechado, tão endurecido, por exemplo, às vezes tão travado, que você não consegue permitir que a vida, que o universo te traga essa informação, que te traga essa possibilidade. Muitas vezes quando a gente fala sobre vibrar na escassez, vibrar na abundância, trata um pouco disso, é como se fosse uma forma de estar sintonizando com a abundância, por exemplo. Dependendo da forma como você enxerga as coisas, dependendo da forma como você se permite olhar e consegue escutar mesmo, estar presente no dia a dia, nas pequenas coisas, para você sentir os sinais, as sincronicidades, quando alguma coisa vai acontecendo e que você percebe que existe algo que está ali, parece que falando com você, mas você não compreende tão bem. E às vezes quando a gente está mais receptivo, quando a gente está mais calmo, a gente está aceitando as coisas de uma forma mais fácil, é quando acontece isso. Eu vejo aqui que você aparece aqui, por exemplo, uma carta de crenças limitantes, que é uma carta de bloqueio, que é uma carta que fala que para que você possa, na verdade, conseguir desenvolver esse ás de ouro, que é na verdade uma semente de sucesso, uma semente de alguma coisa importante na sua vida, uma semente de um novo começo, pode ser uma construção de um projeto, de uma casa, um trabalho, sabe, conquistar algo, comprar algo, comprar um carro, ou então construir uma casa, ou mudar, ou quem sabe até um relacionamento, qualquer coisa que seja, alguma coisa que você queira, que é algum de valor. Existe aqui essa semente já plantada no mundo das ideias e no divino, mas que você precisa se permitir enxergar e se permitir se conectar com as pequenas coisas, deixar com que a vida também te ajude, te traga e te mostre todas essa possibilidade, todas essas possibilidades que existem, porque são muitas as possibilidades, só que muitas vezes nós temos que abrir a porta para elas. Se a gente deixar as portas fechadas, essas possibilidades não conseguem chegar perto da gente. Por isso que a gente fala sobre vibrar na abundância, ou vibrar na
na escassez, é nesse sentido, é estar com uma sintonia com essa vibração. E aí aparece aqui, ó, uma carta, que é uma carta que todos nós temos. Todos nós temos crenças limitantes. E você percebe? É como se fosse assim, existem várias espadas e é como se essa pessoa aqui estivesse sendo ameaçada ou afligida por todas essas espadas. Só que no fundo, nada segura ela aqui. Só quem segura ela aqui é ela mesma. Ela está com os olhos vendados. Ela não permite ver as possibilidades, as infinitas possibilidades. Ela não se permite sair desse lugar. Porque simplesmente ela colocou, às vezes, traumas do passado, da infância, questões da sua criança interior, ou então traumas até presentes, atuais, ou baixa estima, ou questões N que nós criamos e que nós, às vezes, deixamos aquilo dominar nossos dias, a nossa vida e as nossas manifestações. E isso faz com que nós estejamos sempre vibrando com essas crenças nos limitando mesmo, não deixando com que possamos vibrar nas infinitas possibilidades que existem. Para a gente conseguir sair desse lugar, a gente precisa saber disso, a gente precisa de entender e encontrar e descobrir quais são. Algumas pessoas já sabem, eu já tenho trabalhado muito isso e sei, algumas crenças minhas, tenho tentado lutar contra elas. E existem pessoas que já conseguem enxergar elas, mas tem pessoas que não sabem, não conseguem entender e ficam vivendo no automático e não param para olhar. E é importante, às vezes você procurar uma ajuda profissional, às vezes você você mesmo está trabalhando as questões da sua vida e está trabalhando também a sua internalidade para que você consiga descobrir quais são essas crenças e assim conseguir acessar elas e transformar elas em algo que você consiga lidar. Às vezes a gente não consegue eliminar elas praticamente, mas muitas vezes a gente consegue diminuir, controlar talvez. Olha, aqui que aparece aqui, ó, que existem muitos medos ainda dentro de você, ou algumas ilusões mesmo. Eu vejo que isso está relacionado com as crenças limitantes. Então, assim, eu vejo que você tem ideias, tem vontade de fazer algumas coisas, alguns projetos, mas é como se o seu interior e a sua mente estivesse sempre se boicotando, construindo ideias que acabam te diminuindo, acabam fazendo com que você não se sinta suficiente ou com que você não se sinta capaz. Não sei se faz sentido pra você, mas é como se você tivesse sempre com um diabinho aí atrás da sua orelha, falando pra você que você não consegue. E isso faz com que você não dê esse passo, que talvez você esteja aí pensando em dar, ou tenha vontade de dar, e é algo que você tem muito tempo, que você quer há muito tempo. É algo que vem de muitos anos. Pode ser, eu diria, tá, que existe uma possibilidade dessas suas crenças limitantes estarem associadas com questões do passado mesmo, com questões da sua criança interior. Talvez, de alguma forma, vinculada a alguma questão com seus pais, ou a forma como você cresceu com o irmão, ou alguma coisa do passado mesmo, onde muitas vezes a gente constrói mesmo dificuldades e é normal. Eu acho que eu não conheço nenhuma pessoa que não tenha. Então, assim, todo mundo tem, aquela quando a gente cresce e a gente era comparado com um irmão, ou quando a gente tinha a forma como, às vezes, ia na escola e os pais respondiam, ou a forma como você se comunicava com os amigos. Todas as questões da vida quando nós somos crianças acabam, de alguma forma, gerando crenças na gente que podem, na verdade, estar nos limitando em algum momento da nossa vida. A gente tem que simplesmente descobrir e entender por que a gente se sente assim. Então eu vejo hoje que você, de alguma forma, se sente insuficiente. Se sente como se você tem muitas ideias, você tem muitas ideias muito boas, inclusive, você gostaria de criar e construir algumas coisas, e você acredita no seu potencial, em tese, e se tem aquela vontade, mas aí de repente você vem um medo e vem uma insegurança que te trava e não deixa você sair, não deixa você ir para esse caminho e fazer esse projeto e dar esse passo que você gostaria tanto, que há tanto tempo você gostaria. É como se você tivesse aquelas ideias que estão sempre surgindo, você se empolga, mas aí depois, quando você vai colocar em prática, você se sente de alguma forma incapaz, se sente com medo, você não consegue dar continuidade, ou porque você tem insegurança, você tem medo de, vamos supor, se for um trabalho, você tem medo de deixar o trabalho, ou N questões
de qualquer que seja a situação, eu vejo que você acaba sendo dominado por esse medo e por essa situação de insegurança, de se sentir incapaz e insuficiente, é o que eles chamam de síndrome de impostor, como se você sempre estivesse sentindo como se você não fosse bom o suficiente, como se você não tivesse capacidade de fazer e de construir essa ideia que você tem e esse sonho que você tem aí. Então, eu vejo que você hoje precisa de acreditar um pouco mais nas suas ideias, precisa acreditar nas suas ideias e ir atrás do conhecimento e talvez de estar trabalhando elas para que você se sinta mais seguro, para que você consiga sentir que você tem condições de dar esse passo, talvez estudar um pouco mais. E ao mesmo tempo eu diria que você deveria trabalhar essa questão que te faz se sentir inferior e que te faz se sentir não capaz, talvez do passado, talvez da sua criança interior. Existem várias formas de você trabalhar isso. Você pode trabalhar isso com um profissional de psicologia, né? Talvez você já esteja fazendo algum tipo de trabalho nesse sentido. Ou você também pode trabalhar com autoconhecimento, né? Com meditação, com tentar descobrir de alguma forma de onde estão vindo essas questões. Se você já souber de onde estão vindo, então tenta montar um plano mesmo, um plano para você tentar descobrir como que você pode estar quebrando elas. Mas é importante que seja algo efetivo, eficiente, porque não adianta a gente se enganar, porque senão a gente fica sempre no mesmo loop, no mesmo ciclo. Você sempre fica querendo, sonhando com esse projeto, mas as suas crenças e as suas ilusões sempre te puxam para baixo por causa de uma questão do passado que faz com que você se sinta preso. Pode ser a necessidade de perdoar alguém, tá? Pode ser, e aqui me aparece a figura de uma figura masculina, pode ser seu pai, pode ser uma ausência de alguma forma, pode ser um relacionamento passado que talvez você tenha que perdoar, talvez seja também um relacionamento do passado, alguma história de amor do passado que fez com que você ficasse preso nisso e isso te gerou uma baixa estima. De qualquer forma, existe algo que é do passado que te prende de alguma forma. E é um bom momento agora, por exemplo, a gente está entrando numa lua minguante. Luas minguantes são interessantes para a gente estar trabalhando esse tipo de sentimento e tentar descobrir como que podemos estar resolvendo e solucionando. Aqui me mostra que você precisa ter força, né? Força para poder... E coragem, tá? Não só força, coragem. Coragem, porque eu vejo que não vai ser algo fácil, talvez, você lidar com isso. Talvez você precise de uma ajuda profissional. Não vai ser fácil, porque são questões, às vezes, que estão muito dentro da gente, muito enraigadas. Mas, também, talvez você estar conversando com as pessoas sobre o assunto, se for uma coisa que você consegue conversar, talvez também você está dividindo com as pessoas, com amigos, às vezes com familiares, com a própria família. Às vezes até conversando com as pessoas sobre o tema, com irmãos. Isso pode também te ajudar. A comunidade pode te ajudar nisso. Então você também pode tentar conseguir ajuda num tema de comunidade mesmo, em algum tipo de grupo, projetos em grupo. O importante é você entender e você conseguir acessar essa questão para que você possa se abrir às infinitas possibilidades que eu vejo aqui para você. Existe aqui, na sua história aqui, existe uma energia, essa energia que eu estou te falando de crença limitante, mas ao mesmo tempo, existe aqui uma energia de novos começos, tá? E existe aqui uma energia de possibilidades. Então, eu tenho aqui a energia de muitas possibilidades, eu tenho a energia aqui de um novo começo, e eu tenho a energia aqui de uma grande ideia, de algo, de um conhecimento, de busca de conhecimento, de alguém muito curioso, um aprendiz que está buscando para começar algo. E isso traz uma energia muito positiva de alguém que está buscando conhecimento e que vai construir alguma coisa de valor. Você só precisa conseguir vencer, na verdade, esse seu medo e essa sua trava. Quando você vencer isso, você vai conseguir, porque você tem aqui uma energia de começos e de possibilidades. Você só precisa
conseguir entender e lidar com isso. E não adianta você achar que você vai simplesmente continuar vivendo no automático e tá tudo bem. Porque não vai. Existe nitidamente aqui alguma coisa que você tem que deixar para trás. E isso tá aqui, ó, essa carta é uma carta que me faz e me reforça isso. Para que você destrave essa sua energia de possibilidades, de abundância que tem aqui, ó, porque aqui é uma energia de abundância, e aqui é uma energia de novas ideias, de muita ideias novas, de coisas novas, de inovação. Para você conseguir acessar isso, você precisa liberar uma energia. Você precisa liberar e com força você consegue. Não adianta você botar embaixo do tapete, não adianta você fingir que não está acontecendo e que não existe. Não adianta. Não vai adiantar. O universo sabe, tá? Você sabe, no fundo, tá? O seu inconsciente aqui, ó. Essa é uma carta do seu inconsciente. Ele sabe que existe algo que você precisa de perdoar e de trabalhar. E aqui tudo indica que é alguma coisa relacionado com o seu passado. E eu diria que é com ou um relacionamento passado ou com alguma questão que precisa ser perdoada dentro da sua família. Pode ser o tio, pode ser irmão, pode ser irmã, irmão, mãe, pai, tio, até filho, apesar de que eu acho que não é filho. Existe alguém aqui que você precisa perdoar. E quando você perdoar de verdade e soltar essa energia, a energia da abundância e do começo, ó, e essa energia que também é de abundância, além de você estar se conectando com a comunidade, com os amigos, que também podem te ajudar, você também tem aqui uma energia de celebração. Então, hoje, esse é o seu recado, essa é a sua mensagem. É uma mensagem que tem muito potencial, de muita abundância, de coisas novas, de novos começos, que inclusive pode ser um relacionamento, mas para que você consiga isso, o seu subconsciente aqui, ó, ele exige que você deixe uma história no passado de uma forma resolvida, com perdão, soltando e fechando a página do livro. Deixa eu dar uma lidinha aqui num oráculo aqui, pra gente ver o que pode falar. Só pra gente fechar essa leitura. Ver o que a gente tem aqui pra fechar. A montanha celestial. Você tem a habilidade de invocar o poder divino, de chamar a montanha celestial de uma forma que você seja presenteado com a energia espiritual que você precisa para atingir todos os seus objetivos. Olha, aqui, tá vendo? Permitindo ser amado incondicionalmente e também ajudar a a expressar o seu poder espiritual. Você se empodera das forças divinas que podem assistir você a conseguir ajuda conseguir ajuda para manifestar as suas visões. Bom, aqui dizendo que você tem o auxílio espiritual para que você consiga resolver essa questão aqui, que você vai conseguir, e então materializar e manifestar esse projeto, essa nova ideia que tem aí fervilhando dentro de você, que traz tantas coisas boas e tantas possibilidades de sucesso na sua vida. Tenha força, vá com Deus, boa sorte, agradeço por ter ficado até aqui e até a próxima. Dou por encerrada essa mesa, agradeço a espiritualidade. Muito obrigada, fica com Deus.